Se você ama ondular ou cachear os cabelos e reconhece que o Babyliss não é a melhor opção, a técnica Rootless Curl, como o próprio nome já diz, nada mais é do que ondular o cabelo sem utilizar fontes de calor. E como se usa isso? É simples, você só precisa envolver o cabelo no ar com cetim e prender as partes utilizando as xuxinhas ou scrunchies. Se você ainda não conhece esse item esquisitão que está fazendo a cabeça das blogueiras, faça suas ondinhas em casa e se surpreenda com o resultado. E então, vamos lá? Pessoal, então hoje a gente vai fazer algo bem bacana, bem rapidinho, tá? Eu recebi uma encomenda de um modelador de cacho para você dormir. É um modelinho que tá bem em tendência agora. As blogueiras estão divulgando. Como que ele funciona? Você coloca no cabelo, você enrola o cabelo nas laterais, tá? E aí você dorme com ele. No outro dia, você quer estar linda, maravilhosa, sem precisar mexer no seu cabelo, você só tira ele e os cachos ficam bem definidos, bem bacana esse modelinho aqui de modelador. Eu também vou estar fazendo, pessoal, 2 scrunchies, que são aqueles rabicóizinhos que a gente faz em cetim e ele não marca no cabelo, tá? Ele não quebra o fio. Então, ele é bem legal para você estar usando também para amarrar o seu cabelo, além de usar juntamente com o modelador de cacho. Vou ensinar também, pessoal, a vocês fazerem uma touquinha de cetim, tá? A touquinha de cetim, ela não é só para modelar os cachos, também para quem quer dormir e o cabelo não quebrar, né? Ou não frisar o cabelo, então é bem bacana também para você estar fazendo, não necessariamente no kit, tá? Então hoje eu vou ensinar o kit, o modelador de cachos e a touquinha de cetim. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai usar para cada peça. Então eu tô aqui, pessoal, com o tecido que a gente vai usar para fazer a touquinha, tá? Eu dobrei ele em 3 para cortar. Você pode estar dobrando em quadradinho, olha só. E aí, eu marquei 25 centímetros, medindo aqui da pontinha até aqui a ponta, 25 centímetros. E aí, eu abri o meu tecido, ele ficou certinho, pessoal, na marcação, que ficou no total 50 centímetros. Vocês também podem tá colocando até 30 centímetros, tá? Ali o raio, pra dar a medida que vocês querem. Quanto maior e mais confortável essa touquinha, melhor. Também, pessoal, vamos usar um pedacinho para fazer o nosso modelador. Como que eu cortei, pessoal? Aqui ele tem 1 metro de tecido. Eu cortei ele com 10 centímetros, tá, pessoal? Porque eu não quero um cacho muito pequenininho, eu quero aquele cacho um pouco mais largo. Então, eu vou fazer com 10 centímetros. Vocês podem também tá fazendo um pouquinho mais grosso ou mais fino. Vai depender do seu critério, do seu gosto de cacho. Eu já gosto de um cacho um pouco mais larguinho, tá? Pra fazer os scrunchies, pessoal, eu fiz com 60 centímetros de largura por 10 centímetros também, tá? Então, você vai cortar 2, porque são 2 scrunchies. O elástico, eu cortei 20 centímetros para cada rabicózinho. Vocês também vão precisar, pessoal, de uma joaninha ou de um puxador de elástico, para você estar passando o elástico ali por dentro do scrunchie. Tá? Ele é muito fácil de fazer, pessoal, não tem segredo e é uma coisa super útil que eu achei bem legal trazer aqui pra vocês. Eu sei que a gente tem bastante conteúdo pra bebê, sabe? Mas eu acho importante porque aqui a nossa audiência 90% é mulheres, então eu tenho certeza que tem mamães aqui que gostam de acordar linda de manhã com os cachinhos bonito ou com ondulados, né? Se você tem cabelo liso. Então, eu achei legal trazer, achei bem útil, também vi que não tem muitos vídeos aqui no YouTube sobre isso, então eu resolvi trazer pra você por se tratar de algo bem útil aqui pra nós, tá? Então, agora a gente vai começar o nosso passo a passo, vamos lá? Pessoal, então agora a gente vai começar pela parte dos scrunchies, tá? Que é o rabicózinho, onde vai amarrar ali o nosso modelador. E aí, pessoal, eu tô usando, eu até quero falar aqui pra vocês, eu tô usando o cetim, mas ele é um cetim que ele tem elastano, tá, pessoal? Ele é até um pouco melhor de trabalhar do que o cetim sem elastano, porque ele desfia bem menos do que com o elastano. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou costurar, pessoal, uma pontinha aqui na outra, normal, tá? Dos 2 ladinhos aqui, e vou emendar essa pontinha aqui, ela vai ficar emendada as 2 pontas, tá? Eu vou passar minha costurinha aqui e a gente já volta aqui pra a nossa segunda parte.
Prontinho, pessoal, costurei ali, então, a pontinha, ó, ela ficou emendadinha, tá? Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? Vamos dobrar aqui, ó, eu vou mostrar bem certinho pra vocês, vamos dobrar uma partezinha, a outra, e vamos dobrar mais uma vez aqui. Por quê, pessoal? Porque a gente vai começar costurando a parte da emenda ali, tá? Por que isso, pessoal? Porque a gente tem que desvirar ela. E se a gente costura normal, ao contrário, ela a gente não vai conseguir desvirar ela, tá? Então, tem que ser dessa forma aqui. Existem outros jeitos de fazer? Existem, tá? Mas eu achei mais prático tá fazendo desse jeitinho aqui. Eu não vou precisar passar costura à mão 2 vezes, tá? Não vou precisar passar minha costura nessa emenda. Então, eu achei bem mais prático essa forma aqui de fazer, tá? Então, vamos começar costurando aqui, tá? A nossa costurinha, vocês podem... Essa emendinha aqui, você pode estar passando uma para um lado e outra para o outro, para não ficar grosseiro ali, tá? E vamos costurando. Eu vou mostrar para vocês bem certinho a forma que vocês vão costurar, para vocês poderem desvirar depois e não ter problema nessa parte. Quando começar a chegar perto da nossa emenda, vocês parem, tá? E deixem mais ou menos uns 5 centímetros ali pra gente desvirar. Vocês viram como eu fiz? Eu fui costurando e fui puxando a parte de dentro, ali onde a gente dobrou, eu fui puxando ela e costurando ele inteiro. A outra parte tá aqui por dentro, então tem uma parte por dentro e tem essa parte aqui por fora, aonde a gente vai desvirar depois. Pessoal, cuidem a hora que vocês estiverem costurando para vocês não pegarem a parte de dentro, tá? Se vocês puderem, sintam o tecido e tenham certeza que vocês estão pegando somente a parte de fora aqui do scrunch, tá? Agora, a gente vai aplicar aqui dentro o elástico. Como que a gente vai fazer? Eu vou usar esse meu puxador de elástico aqui, vou colocar aqui em uma das minhas pontinhas. E vou usar esse cabinho aqui pra passar até o outro lado. Até ele sair aqui desse ladinho, tá? E agora eu vou puxar. E aqui, pessoal, eu vou fazer a emendinha do meu elástico, ó. Vou colocar um em cima do outro e vou emendar essa partezinha aqui pra quê? Pra gente poder desvirar o nosso scrunch. Já emendei. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar aquela aberturinha que a gente deixou e vamos puxar a parte de dentro aqui pra fora, ó. Olha como ela ficou linda, pessoal. E aqui, a gente vai tá costurando a nossa emendinha à mão, tá? Vocês podem também tá costurando na máquina essa partezinha, não tem problema, tá? Mas caso você queira que fique um acabamento um pouquinho melhor, você pode tá costurando à mão. E aí, vocês vão fazer isso nos dois scrunchies, tá?
Esse scrunch aqui a gente vai usar para colocar no nosso modelador, mas vocês também podem tranquilamente fazer para uso pessoal ou para venda. Eu tenho certeza que você vai lucrar bastante com esses rabicozinhos aqui de cetim, tá? Então, agora a gente vai lá pro nosso modelador. Então, agora a gente vai pegar o nosso modelador e a gente não vai fazer a emenda como no scrunch, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura vindo aqui dessa pontinha, tá? A gente dobrou o tecido ao meio e agora a gente vai passar uma costurinha começando aqui na lateral e vamos passar até o outro lado, tá, pessoal? E aqui a gente vai terminar a nossa costura. Depois, a gente vai fazer uma aberturinha no meio, que vai ser aonde a gente vai desvirar e a gente vai encher o nosso modelador. Então, agora eu vou passar essas minhas costurinhas, vou mostrar pra vocês e aí vocês vão entender como que vocês fazem aqui no modelador de vocês. Pessoal, então, costurei as minhas duas partezinhas aqui e toda a parte da lateral. O que que a gente vai fazer agora? Vamos achar o nosso meio aqui. E vocês vão mais ou menos marcar uns 10 centímetros aqui, ó, tá? Pra que esses 10 centímetros? Pra vocês poderem desvirar e encher. Só que eu aconselho vocês a fazerem um retrocesso nessa marcação, nessas marcações aqui, você pode estar dividindo 5, 5 para cada lado, tá? E fazendo um reforcinho aqui na costura, porque a gente vai desmanchar essa partezinha aqui para poder estar enchendo. E como é um cetim, ele vai abrir fácil se você não fazer um retrocesso aqui nas pontinhas, tá? Eu vou fazer um retrocesso, vou desmanchar e aí a gente vai encher com a nossa fibra siliconada. Então, pronto, pessoal, agora a gente vai desvirar o nosso modelador. Pessoal, a gente vai precisar também de fibra siliconada para encher esse nosso modelador aqui, tá? Eu até esqueci de comentar com vocês, mas vocês sabem que os materiais que eu utilizo para fazer todos os meus trabalhos, eles ficam aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você precisa de algum produto, alguma peça, alguma coisinha do vídeo, você pode estar buscando ali na descrição do vídeo. Olha só, pessoal, ela vai ficando bem cheinha, ela tem que ficar durinha aqui nessa parte, tá? Por quê? Porque elas precisam modelar os cachinhos. Se ela ficar muito vazia, ela não vai modelar, tá? Então, vocês puxem assim com o dedo, tá, pessoal? Ó. E ela vai entrando, é muito fácil de trabalhar com cetim, então você não vai ter dificuldade referente a isso. Você pode estar usando um cabinho, uma régua, alguma coisa para você empurrar, mas não tem necessidade porque é super prático, pessoal. O cetim, ele desliza super bem, então você não vai ter dificuldade. Só cuidem pra deixar ela bem cheinha, ó. Ela vai ficar tipo um geladinho. Não sei se é assim que vocês chamam aí na cidade de vocês. Ou sacolé, eu já vi gente chamando de sacolé. Ele vai ficar nesse jeitinho assim, tá? Então, agora eu vou encher ele todinho, pessoal. E aí, a gente vai fechar aqui essa aberturinha aqui que a gente encheu. Então, olhem só, pessoal. Uma partezinha eu já terminei de encher bem rapidinho. Agora, a gente vai pra outra parte aqui, vou encher e aí a gente vai fechar o acabamento aqui da nossa abertura. Pessoal, eu já costurei um pouquinho ali, só pra fechar e ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês, tá? Vocês passem uma costura invisível, vocês vão começar em qualquer ladinho, vão começar com o nozinho pra parte de dentro
E vocês vão costurando, ó. Uma partezinha aqui. Outra partezinha ali, ó. Uma passada para um lado e outra passada para o outro lado. Não pegue muito na pontinha para não desfiar rápido, tá? Ó, e aí vocês vão puxando, ela vai fechando como se fosse a costura da máquina, tá? Olha só. E ela vai ficando uma costurinha assim, ó, bem fechadinha. Não é perfeita, mas não tem problema, porque essa parte aqui é a parte que vai ficar escondida. Tentem fazer o pontinho do tamanho da máquina de vocês, assim ela vai ficar mais perfeita ainda, a costura de vocês. Olha só, pessoal. E assim a gente vai fechando toda essa abertura aqui. Agora, só falta um pedacinho aqui, eu vou terminar, e aí a gente vai fazer a nossa toquinha. Pessoal, então agora a gente vai pra parte da toquinha. Pra fazer o passante da minha toquinha, eu vou usar esse viés de cetim. Por que de cetim, pessoal? Porque o cetim, ele é mais molezinho, ele é mais flexível. Se eu uso um viés de algodão aqui, ele já vai ficar muito duro aqui na parte do franzi, tá? Então, é importante que vocês usem um viés que ele seja maleável, né? Da mesma forma que a touca. Se você fazer no tricoline, você pode estar usando o viés normal. Se você fizer com outro tipo de tecido, uma malha, você também pode estar usando. Aqui você pode usar esse cetim ou você pode usar um próprio que você fizer. Também dá certo, tá? E não é difícil de colocar o viés do próprio tecido. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu viés, vou virar essa pontinha aqui, vou colocar na parte certa da minha toquinha, tá? Ó, aqui é o avesso, aqui é a parte certa. Vou começar costurando de qualquer lado, com a parte de baixo, ó, a parte da emendinha pra cima. E aqui, frente com frente, tá? Porque a gente vai virar o tecido. E vou usar um pezinho de máquina aqui pra margem da costura, tá? Eu vou costurar e já venho mostrar pra vocês. Passem, pessoal, uma costurinha aqui, ó. Quando vocês virarem. Por quê, pessoal? Na hora que a gente passar o elástico pra nossa joaninha não entrar ali dentro do buraquinho, tá? Eu fiz essa costurinha apenas por esse motivo. Pessoal, aqui desse ladinho você faz a mesma coisa, tá? Vira o ladinho aqui, deixa um pouquinho só pra dentro, tá? E passa uma costurinha. Então, prontinho, pessoal, aqui nosso acabamentinho tá pronto. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai virar ao contrário aqui, ó. E vamos passar uma costura. Vocês podem estar passando no ferro aqui também pra ajeitar, tá? E vamos passar uma costurinha aqui em cima, ó. Desse viezinho aqui, pra gente poder passar o nosso elástico, olha só. Então, eu vou passar agora a minha costurinha aqui no contorninho da minha toquinha e já mostro pra vocês o resultado.
Prontinho, pessoal, passei todo o contorninho aqui do meu viés, tá? Aqui na minha touquinha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos passar o elástico aqui por dentro desse viés. Pessoal, pra minha touquinha, eu vou usar um elástico de 59 centímetros. Mas meçam aí na cabeça de vocês, caso a touquinha seja pra vocês, uma quantidade que fique confortável pra vocês, tá? Não precisa apertar muito e nem afrouxar muito, tá? Ela tem que ter uma pressãozinha, mas não pode ser muita coisa. Pessoal, agora que eu passei todo o meu elástico aqui, eu vou emendar aqui na minha pontinha, tá? E vou passar uma costurinha, depois a gente vai colocar tudo pra dentro. Olha só, pessoal, lembrando que não precisa ser uma touca top, né? Já que vocês vão apenas dormir com ela, né? Que você consiga colocar no seu cabelo e dormir confortavelmente. Pessoal, então olha que lindo que ficou o nosso modelador de cachos, tá? Bem legal, é muito simples de usar, tá, pessoal? Você vai enrolar o seu cabelo, a sua franja aqui, e você vai precisar de uma piranha, tá? Caso você tenha bastante cabelo, você pode estar prendendo ele juntamente com a sua franja aqui em cima. E aqui nas laterais você vai enrolar o seu cabelo e prender com essas xuxinhas aqui. Você pode estar fazendo para venda, como tá a tendência agora, você vai acabar lucrando bastante com esse acessório. E aí eu ensinei também a touquinha, pessoal, por quê? Eu já aproveitei esse vídeo porque a touquinha você pode estar utilizando, é uma opção, né, juntamente com o seu modelador de cachos. Porém, você também, eu vejo que tem bastante gente que usa, né, a touquinha pra dormir também. Então, eu fiz ela, pessoal, não fiz dupla, fiz ela bem simplinha. Só pra vocês verem, tá? Não tem dificuldade de estar fazendo e é uma coisa bem útil também. E eu adoro trazer coisas úteis aqui, porque eu sei que vocês gostam, né? Então, quando é uma coisa que é bem prática, é útil, eu gosto de estar trazendo aqui pra vocês, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário aqui na descrição do vídeo pra mim saber o que você achou. Espero vocês no próximo vídeo e até loguinho!